A audiência pública da CPI é a resolução número 1491 de 2019, de 8/11/2019, que trata sobre investigar e apurar o recolhimento de tributos municipais por empresas fornecedoras de serviços de transporte remunerado privado de passageiro por intermédio de aplicativo. Esta CPI trata do recolhimento de tributos municipais por empresas fornecedoras de serviços de transporte remunerativo privado passageiro por intermédio de aplicativo. Seu objetivo está relacionado ao tributo municipal, especificamente para averiguação de possíveis sonegações de tributos praticado contra a Fazenda Municipal por prestadores de serviço de transporte de passageiros. Ou seja, sonegação de ISS praticada por empresas de serviço de transporte por aplicativo contra o município do Rio de Janeiro. Portanto, é evidente o interesse público da investigação devido à possibilidade de ocorrência de perda significativa, importante, da arrecadação municipal, que pode atingir diretamente a população da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos um convidado, na verdade, um depoente, que é o senhor Marcelo, um taxista, e que fez um estudo sobre essa questão, e eu gostaria que todos escutassem, só um minutinho, deixa eu desligar aqui, para que a gente possa ter um norte, e desde já, conversando com meus outros pares, com o objetivo aqui de a gente traçar documentos a serem solicitados, escutar aqui o técnico do Tribunal de Contas do município e respectivas datas que a gente possa estar marcando mais para frente, para já botar no calendário, né? Então, eu começo aqui, eu quero chamar o senhor Marcelo. Senhor Marcelo, o senhor tem conhecimento de alguma irregularidade por parte de alguma empresa prestadora de serviço de transporte, de passageiro por aplicativo? Caso positivo, poderia fazer um breve relato para esta CPI, por favor, senhor Marcelo? Perdão, eu acho que eu acabei atropelando aqui. Antes de mais nada, eu preciso que os vereadores deem a presença e se queiram fazer alguma comunicação. Passo a palavra ao vereador Átila Nunes. Vereador. Bem, bom dia a todos, né? Só para formalizar, então, marcando presença, Átila Nunes presente. Eu acho que, como você disse, né? Assim, é tudo uma inovação, então, assim, vai aprender, mas tudo tem seu lado positivo. Acho que, sem dúvida nenhuma, é mais fácil o público acompanhar. Então, eu vejo de forma positiva, acho que a gente pode avançar bastante. A princípio, não acho que vai comprometer em nada o trabalho, pelo contrário, acho que a gente vai conseguir trabalhar, né, na mesma forma. Então, desejar sucesso aqui a todos aqui nesse trabalho. Obrigado, vereador Átila. Desculpa, eu já acabei atropelando. Tá? Vereador doutor Marcos Paulo, por favor. Bom dia, com a palavra. Bom dia. Primeiramente, dar meu bom dia a todos, confirmar aqui a minha presença, e tenho certeza que mesmo com essa forma virtual de fazermos audiência, nós teremos aí o mesmo resultado e a condução será feita de forma plena, né, por Vossa Excelência, e que, ao final, a gente consiga realmente apurar o que é o objeto dessa CPI. Obrigado, doutor Marco Paulo. Voltando aqui, chamo o senhor Marcelo para que ele responda se o senhor tem conhecimento de alguma irregularidade por parte de alguma empresa de prestador de serviço de transporte de passageiros por aplicativo. E, caso positivo, por favor, fazer um breve relato para esta CPI. Por favor, senhor Marcelo. Sim, senhor vereador, eu agradeço a palavra, né? Saúdo a todos os presentes aí, o senhor técnico do tribunal e os senhores ilustres vereadores que corajosamente estão mexendo em algo que já há muito tempo tem se arrastado, né? No âmbito da administração pública municipal, né? Eu digo muito tempo, e respondendo mais objetivamente ao senhor, sim, eu tenho ciência, e trata-se, no caso, da empresa, mais corretamente falando, pelo CNPJ dela, né? A empresa Uber do Brasil, que é, evidentemente, um conglomerado muito famoso, conhecido de todos. Objetivamente, como se deu o conhecimento e a ciência dos fatos que
flagrantemente atentam contra a ordem financeira tributária e configuram, né, claramente a sonegação no âmbito da Lei 8137, né, que rege e cuida da parte de crimes de ordem financeira. Bom, se deu quando, em agosto de 2015, portanto, já temos bastante tempo, eu fiz um levantamento e emiti uma certidão pública, né, da empresa Uber, em que nessa certidão consta, né, a declaração de que ela não se encontrava matriculada no cadastro do ISS. Ou seja, se ela não tinha matrícula, evidentemente, ela não recolhia ao erário, né, os devidos tributos. Junto a isso, nós também, de posse, né, do seu CNPJ matriculado na forma de empresa matriz na cidade do Rio de Janeiro, nós, então, entendemos que ela flagrantemente incorria no artigo, né, que fala justamente na Lei 8137, que é iniciar atividade sem o devido cadastro, né, no fisco. Os artigos aí estão na minha inicial, que foi montada de agosto de 2015 a janeiro de 2016. Eu quero aqui fazer um adendo, né? Eu sou estudante de Direito que parei em 2012 de estudar e estudei até o 5º período. Então, eu tive muito cuidado em elaborar esse trabalho, de modo que a base dele foi a simplicidade, de forma que eu sabia que tinham várias sonegações, mas o ISS-QN era aquele tributo pelo qual, aquela espécie de tributo pelo qual eu tinha a certeza e a prova de que eles não recolhiam. Pois bem, justamente em janeiro, fevereiro de 2016, começaram a chegar nas redes, né, aqueles compartilhamentos, né, de, olha, eles estão emitindo nota agora, ISS, porque chega pelo e-mail, né? E justamente após a denúncia ao ingresso. Então, objetivamente, senhor vereador, nós montamos essa inicial, né, que são os pressupostos processuais, né, o que, quando, onde, como, e ingressamos junto ao Ministério Público, na época, o GAESF, né, que, na época, porque ele cresceu e agora se transformou numa sigla que dá uma abrangência maior. Se eu não me engano, não, perdão, era COESF e virou GAESF. Onde o promotor, o senhor Rubem Viana, né, titularizou no início, outros depois participaram, e isso se arrastou até 2018, né, chegando a vias de fato, ou seja, com aqueles elementos de convicção e aquela inicial muito simplória, mas bem consubstanciada, né, entendeu o MP que a ação deveria ser denunciada, como de fato foi. Ou seja, ela foi promovida a um status de materialidade, né? Entendeu o MP, ao longo de muitas incursões, muitos ofícios não respondidos, que só através da ação coercitiva, né, de ação penal, no caso, a empresa Uber, então, deveria responder pelo seu ilícito. Opa. Obrigado, senhor Marcelo. Queria passar a palavra aos senhores vereadores, se querem acrescentar alguma pergunta, ou... a palavra está livre. Essa parte final, ele falou que o MP é que apresentou aí a ação coercitiva, é isso? Posso responder? Por favor, senhor Marcelo. Então, dada a entrada lá no MP, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos todo esse andamento, né, esse rito administrativo, né, em janeiro de 2016, por fim, em abril, em 28 de março de 2018, esse documento está disponível, evidentemente, para a CPI. Aqui talvez não seja possível ler,
mas em março de 2018, ele foi distribuído na 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital, né? Ou seja, entendido, né, que o crime se materializou com base em todos esses elementos. E, pasmem os senhores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ofícios não respondidos pela Secretaria Municipal de Fazenda Pública, Secretaria Municipal de Fazenda, após 7 ofícios simplesmente ignorados, né, da autoridade, que somente a ela compete mexer nisso, né? Lembrando que a atividade financeira de arrecadação tributária, ela é uma atividade típica do Poder Executivo, e somente eles detêm, né, a prerrogativa de constituir o crédito tributário e que tem as informações. Lembrando ainda também, né, que o MP, como já instaurado o processo administrativo de persecução desse erário, que, pelas minhas projeções aqui, davam conta de em torno valores, vamos dizer assim, principais, né, sem correções nem nada, em torno de 25 milhões, então, era mais do que natural, era dever, né, até sob pena de crime de responsabilidade civil, né, perante a administração pública, né, responder, né? Mas esse processo de 2 anos se arrastou com inúmeras, dezenas de visitas, ligações e outras tentativas, né? Porque esse documento ele foi disponibilizado para a administração pública na então gestão do senhor Eduardo Paes, que, de fato, assim, em várias cenas, assim, algumas até meio cômicas, né, não respondiam, e quando tinham a certeza de que a coisa deveria ser respondida, era uma esquiva só. Isso ficou claro, né, até pelo fato de 2015, 2016 a 2018. E curioso, né, aqui cabe, acho que esse grifo, né, que ela foi quitada, segundo, né, o histórico que consta aqui, né, em toda essa evolução, tipo, na semana em que, vamos dizer, o juiz estava para acolher. Porque, uma vez distribuída, né, aquilo vai para apreciação do judiciário, né, no caso, um juiz, no caso aqui, o juiz da 14ª, e se ele acolhe, então ela vira uma ação, e publicamente, então, nós já teríamos, assim, vamos dizer, Uber está sonegando, mas naquele momento eles correram e quitaram, né? Quitaram para que talvez não se concretizasse no mundo jurídico, né? Uma ação penal por sonegação fiscal, embora, de fato, todos os elementos indiquem que eles estavam sonegando até ali. Cabe ressaltar o seguinte, o objeto da ação, ou a inicial, que consta, também posso disponibilizar para a CPI, ele fala, né, de um período de 34 meses de atividade, né, onde eles trabalharam sem inscrição municipal. Então, por quê? Porque pego a data do início das suas atividades até janeiro de 2016, que foi quando eu protocolei, foram 34 meses. 34 meses operando ao arrepio das leis, das autoridades, ainda que com toda a convicção de que eles não tinham sequer matrícula na Fazenda Pública Municipal, né? É muita segurança de impunidade ou descaso mesmo, porque isso está público, né? Era público, né? Era público, assim, com muita dificuldade para uma pessoa comum como eu, né? Com muita limitação de poder fazer as coisas, porque isso demandou um tempo grande, e tirar a certidão, revalidar. Ela venceu, ela tinha validade de 3 meses, aí, enfim, aí revalidei ela, tudo para, nessa simplicidade, né, constituir assim, a prova, né, de um dos ilícitos. Repito, esse é um dos ilícitos. Tem outros.
Obrigado, Marcelo. Doutor Marcos Paulo, o senhor tem alguma pergunta, quer fazer alguma consideração? Não, vereador. Vereador Átila Nunes, o senhor tem mais alguma consideração? Marcelo, que eu passaria logo a palavra ao Roberto Mauro, do TCM. Na realidade, assim, eu acho que decorrer a gente vai avançando, porque assim, ficou claro para mim que existe aí uma questão, porque assim, houve a arrecadação que eu entendi, né, acumulada aí de todos os atrasados. Então a questão agora, me corrige, né, se eu estiver errado, eu ter ficado esse tempo todo operando, né, pelo que eu entendi, sei lá, na faixa de 30 meses, né, mais ou menos, ou seja, 2 anos e meio, alguma coisa assim, sem inscrição, né, no INSS, mas só para entender, só queria realmente deixar isso 100% claro. Em tese agora, então, foi arrecadado, foi a empresa Uber especificamente, ela efetuou o pagamento dos atrasados e vem recolhendo regularmente? Essa é a minha última dúvida. Posso responder ou tentar dar uma resposta que se encaixe na situação? Então, por favor, senhor Marcelo. Senhor vereador, o que ocorre? Nessa dinâmica, né, de entender, né, sem nenhuma contribuição, e vejam os senhores, né, ilustríssimos senhores, que nem o MP teve contribuição, né? Foram 7 ofícios, simplesmente, está escrito aqui, tá? Não respondido. Então, imagina a dificuldade para um réis mortal taxista, né? Então, o que acontece? Isso só me deu mais curiosidade, né, de ir além. E indo além, né, eu fui lá no GAESF e obtive essa certidão aqui, esse atestado, que é também, eu acho que um dos elementos que deve ser, assim, objeto principal dos senhores. Por quê? Porque, conversando lá com a analista, né, do MP, o trâmite é institucional. Então, quando eu perguntei, então, eles pagaram os 25 milhões? Simplesmente a comunicação não, eles pagaram. Agora, se foi 1 milhão ou 10 mil reais, entendeu? Então... Falta um documento oficial, né? O que acontece? Só uma parte, a gente tem uma relação institucional, né, onde você, teoricamente, se a gente trata com a boa-fé, né, a boa-fé é a regra geral, né? Mas, sinceramente, eu tenho outros elementos para não acreditar na boa-fé, nesse caso, né? Por quê? Por que tantos ofícios não respondidos? Por que tanta demora? Aí tem a questão, a multa é até 250%. Será que eles cobraram alguma multa? Então, quando o MP fala assim, olha, eles disseram que quitaram, por que não disseram antes? Então, eles, primeiro, hesitaram ao máximo, né, fizeram caixa com o erário, e, segundo, comunicaram ou mostraram a guia lá de autuação pagando. Mas qual é esse valor? E aí, segundo uma pesquisa que eu já não tendo fôlego, né, não tive condições de fazer essa análise com mais detalhes, mas segundo um subsecretário, né, o sigilo fiscal, né, não era a pele, né, era a pele que revestia ele, e de forma que ele não podia falar nada. Mas se nós formos lá no Código de Sigilo Fiscal da Receita Federal, em consonância com o Tribunal de Contas da União, tá? A leitura é clara. A exceção para você ter informações é que haja um rito administrativo de autoridade competente. Então, o rito administrativo existia. O órgão competente é simplesmente o Ministério Público. E eles andaram. Para mim, tudo bem. Eu acho até que eu não mereço, né, por uma questão de lisura, esse tipo de informação. Agora, se não responder os 7 ofícios,
Se quando, no ato de entrega, aí já na gestão do Crivella, a homenageada secretária, eu estive lá no Congresso Internacional das Cidades, né, ali na Cidade da Música, quando eu avistei a então secretária de Fazenda, eu sentei do lado dela, pedi o colega taxista para sair, meu amigo Adriano Gomes, que participou desse trabalho, junto com o pessoal do TAS, todos ao sindicato, e eu entreguei a secretária, tem que ver qual é o nome dela, na época ela era secretária, até o prefeito ainda falou, estamos aqui com a presença do secretário, dizendo, olha, eu sou o autor da ação assim, 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 que está em andamento. Pois bem, 5 minutos antes do término da exposição, no dia em que o prefeito entregou o aplicativo Táxi Rio, né, no Palácio da Cidade, ela foi a primeira a sair pela porta da esquerda. Imediatamente, a amiga que estava do lado dela olhou assim e se assustou. Então, assim, eu sinceramente entendo que eu não mereça ter acesso a isso, mas eu não entendo que eu deveria ser tratado como uma ameaça. Porque se tem alguém aqui que, de certa forma, pode ser entendido como digno, né, nessa questão tributária aqui, é a pessoa que suscitou, né, a questão que, salvo engano, também dito pela própria Uber, só eles pagam imposto. Dito isso num jornal de grande circulação aí, que não merece ser citado aqui, né? Então, segundo eles, só eles pagam imposto ISS. Então, quer dizer, aí eu vou ter que, então, agora gastar mais 6 meses para A, B, C ou D, porque o que parece, né, que o titular talvez não esteja recebendo em dia, não sei. Bom, eu sei que eu estou dando 40% de desconto e estou, inclusive, devendo até o IPTU aqui. Recebi notificação essa semana aqui do oficial de justiça. Então, que incoerência, né? Provavelmente entraram, pelos meus cálculos, 300 milhões ao erário, né? Por força, porque eles disseram que eles pagam 30 milhões, né, de impostos. E o comunicante aqui é tratado como um criminoso. Então, eu acho que a primeira questão é qual valor foi pago. Não estamos falando com uma empresinha inocente, estamos falando com uma empresa que trabalha com o arrepio das leis mesmo, que ignora e passa por cima. Não estamos falando com uma empresa que trabalha com a lisura. Eles trabalham, eu tenho outros prints aqui, em que eles induzem os seus colaboradores a não declarar imposto de renda, a dizer que eles é que estão trabalhando, é por conta deles. Isso é uma coisa muito gritante, isso já é outra sonegação. Mas, então, primeira coisa, quando eles começaram a recolher, qual o valor? E qual foi o valor da quitação? Qual foi o valor da quitação? Que valor foi esse? Teve multa? Não teve? Né? Por que não teve? Então, basicamente, e assim, vou acrescentar aqui, eu entrei no plano de contas da prefeitura, está aqui na minha pesquisa, né? Lá no TCM, na aba lá da transparência pública. Então, a conta é a 111.802.32. A conta é a conta contábil de multas, sonegação, multas e ISS. A nomenclatura, enfim. De fato, em março e abril, nem janeiro, fevereiro e março, abril, teve uma evolução assim tão grande na arrecadação a título de multas, né? Então, precisa saber esse valor que o MP foi informado aqui. Foi pago, qual valor e quando? Porque na contabilidade pública da Municipalidade do Rio de janeiro de 2018 a abril, perdão, não consta, assim, só se eles deram 1 milhão lá, entendeu? O que, repito, não seria coerente porque o próprio MP assim entendeu. Eu quero ressaltar para vocês, foram dezenas de denúncias, mas essa foi
uma que eles entenderam que merecia, estava coerente, né? Então, assim, confrontar esse valor, quando foi pago, né, e a arbitragem da multa, se houve ou não, por que não? Obrigado, senhor Marcelo. Quero registrar a presença da vereadora Rosa Fernandes. Bom dia, Rosa. Bom dia, obrigada aí pelo registro, Leonel. Obrigado, Rosa. Antes de passar... Rosa, você quer fazer alguma consideração? Eu quero acompanhar um pouco mais. Tá bom. Obrigada, eu falo mais tarde. Bom, não, e Marcelo, há uma coisa aí, conversando tanto com a Átila, com o Marcos Paulo e a Rosa, a gente não sabe direito o quanto, de fato, essa CPI tem início, na verdade, após um documento da Secretaria de Fazenda e que relata que a Uber começou a pagar, de fato, o ISS a partir de 2014. E ela relata que as outras empresas não pagam sequer ISS. E no ano de 2017, nós tínhamos 17 empresas de aplicativos na cidade do Rio de Janeiro. Só que a dificuldade de saber quanto que pagam é o seguinte: nós não sabemos quantos motoristas estão cadastrados na Uber. Isso é uma gravidade. O estudo da COP ficou claro, e nós estamos tendo um problema grave com as empresas de ônibus de trajeto curto, que estão tendo uma concorrência desleal, como apontou no estudo da COP lá atrás, que era uma concorrência desleal. Ou seja, 40% das frotas estão sendo encerradas, né, em curto trajeto por concorrência com essas empresas de transporte por aplicativo. Ou seja, há um problema grave na cidade que, inclusive, pode colapsar o sistema de transportes. Diversas linhas sumiram. Claro que o governo tem que cobrar, fazer valer o executivo, né? Mas, pelo estudo da COP, ficou comprovado essa concorrência desleal. E a gente não tem, de fato, uma noção de quanto que ela paga, né? E são montantes absurdos. Isso que eu queria ressaltar, porque, por exemplo, o Rio de Janeiro, para a Uber, aliás, isso que o Marcelo colocou, é só de um único aplicativo, da Uber. Os outros nós não conseguimos informações. A Uber relata que o Rio de Janeiro é a 5ª cidade que ela tem mais lucro do mundo. Então, nós estamos falando aí de bilhões e bilhões que têm saído do Rio de Janeiro para fora do país. Isso tem diversas questões que impactam na cidade. A primeira, diminui a escassez de moeda circulante. Né? A segunda, concorrência desleal com o táxi. Concorrência com os outros transportes de massa, nós estamos falando. A sonegação de impostos que não está clara. Se sonega, quanto que sonega, quanto que ela contribui, quanto que ela não contribui ou deixou de contribuir. Né? E são quantias muito altas. Né? Então, eu queria... se alguém tem mais alguma pergunta ao Marcelo, eu queria passar a palavra ao Roberto. Átila, tem alguma consideração mais ao Marcelo, doutor Marcos? Não, só agradecer aí as respostas dele. Obrigado, Átila. Eu queria passar... Por favor, doutor Marcos, tem alguma... com a palavra. Não tenho, não. Pode ficar à vontade com a palavra. Roberto Mauro, bom dia. Obrigado pela presença e poder acompanhar e nos auxiliar esse trabalho, no que tipo de documentação nós realmente podemos solicitar, aonde que a gente pode, de fato, ter essas respostas. Então, ou seja, tendo em vista indícios de irregularidade e de sonegação de ISS por algumas empresas de aplicativo, lhe pergunto que providências deveríamos adotar, que deve adotar essa CPI, para que a gente possa autuar essas empresas. Primeiramente, queria agradecer aí o convite da senhora. Bom dia a todos, todos que nos assistem também. E, no primeiro momento, eu gostaria, assim, de meio que desenhar as competências aqui do nosso tribunal. Foi dito pelo Marcelo, a fiscalização tributária é uma competência do Poder Executivo que acaba sendo exercida pela Secretaria Municipal de Fazenda.
E, por exemplo, se eu agora for nos sistemas da prefeitura, que a gente pode acompanhar a execução orçamentária, arrecadação, execução de despesa, entre outras situações, eu, por exemplo, vejo a arrecadação do ISS, mas não consigo sequer abrir por atividades. Eu não consigo identificar se o ISS, naquele montante arrecadado, o quanto foi arrecadado por conta de planos de saúde, o quanto que foi arrecadado por um outro serviço, por exemplo, de cabeleireiro, e entre outras situações. Então, fica difícil agir só com os dados da execução orçamentária, por exemplo, mensurar o valor de quanto esse transporte de passageiros que é efetuado mediante aplicativo, o quanto seria devido, o quanto foi arrecadado. Como o Marcelo colocou, que a gente tem notícia e acaba sendo também a minha base no momento, se arrecada em torno de 30 milhões ao ano a título de ISS, com base nesse tipo de serviço. E esses 30 milhões, a fonte que eu tenho é jornalística. O que eu tenho aqui é uma matéria que fala que a Prefeitura do Rio de Janeiro arrecadou em torno de 30 milhões em um ano com serviços a título de ISS, com serviço de aplicativo. Então, como que nós, do Tribunal de Contas, podemos obter essas informações? Realmente tem que ser em âmbito de auditoria e fazendo requerimentos, assim como o MP faz, assim como a Câmara pode fazer, a CPI pode fazer, fazendo requerimentos, pedindo esclarecimentos à Secretaria Municipal de Fazenda. No nosso caso, a gente faz isso diante no âmbito, de auditorias que a gente realiza anualmente na Fazenda. Assim, para dar uma ordem de grandeza, né, o ISS total arrecadado, não estou falando de um serviço ou outro, estou falando de todos. Em 2019, o ISS ficou em torno de 6 bilhões e 200 milhões de reais. E 6 bi, né? É quase 50% da arrecadação tributária do município do Rio de Janeiro. E assim, quando a gente vai nas nossas auditorias, especialmente para subsidiar a nossa opinião em relação às contas de governo, apresentadas pelo prefeito anualmente, a gente pega lá as maiores atividades que geram mais recursos para a prefeitura a título de ISS, e realmente os serviços de transporte não estão sequer entre os 10. Por exemplo, vou dar aqui um dado para vocês. Vou dar dado que das 10 maiores atividades que provocam arrecadação, quando eu penso na atividade hoteleira, serviços de hotelaria, né, em 2019 foi arrecadado 84 milhões, ou seja, aquela atividade que está na 10ª posição arrecada mais do que a de serviços passageiros. Mas isso não tira, de maneira nenhuma, a relevância de uma arrecadação que gira em torno de 30 milhões, especialmente pelo momento que as finanças públicas municipais atravessam. A gente sabe, é notório, é público, que a prefeitura tem problemas hoje, problemas de desequilíbrio orçamentário, financeiro, então seria, de fato, algo relevante. Não é porque não está entre as 10 maiores arrecadações, deve ser algo visto deixado de lado, né? Qualquer forma de você incrementar a sua arrecadação deve ser vista com bons olhos. Além disso, tem as repercussões que vocês estão trazendo aqui, né? Se você arrecada serviço de transporte de passageiros de uma determinada empresa, mas não arrecada de outra, você gera aí uma concorrência desleal entre as empresas que prestam esse tipo de serviço. Então, assim, tentando responder a pergunta do senhor vereador Leonel Brizola, como que ele poderia atuar, de fato, ouvindo, né, as explicações da Fazenda. Hoje tem uma auditoria específica de ISS sobre esse tipo de serviço. Para vocês terem uma ideia, quando a gente vai à Fazenda e faz as auditorias, a gente tem a relação dos maiores contribuintes, porque, segundo a Fazenda, são informações protegidas pelo sigilo, ela não pode informar quem é o contribuinte
daquele determinado tributo. Quando a gente tem uma ideia dos serviços que mais se arrecada, eu estou falando do serviço e não do contribuinte em si. E aqui vocês mencionaram a Uber, entre outros serviços de aplicativo. Esse de informação, de cara, eu posso dizer para você que a gente não tem. Não temos ainda, como a gente faz auditorias por amostragem, né? A gente não verifica todos os serviços, como está a atuação da Fazenda em relação ao serviço, a cobrança da SS em relação ao serviço A ou B, como a gente não tem como fazer isso sobre todos, a gente ainda não tem nenhum trabalho, no momento, de SS sobre serviços de transporte de passageiros prestados por meio de aplicativo. Mas não deixa de ser uma temática interessante que a gente possa incluir no âmbito das nossas auditorias. Por hora, no caso da CPI, tais informações, de fato, serão obtidas, nesse momento, diante da oitiva e da Secretaria de Fazenda, por meio da sua equipe técnica, talvez possa esclarecer melhor aí quanto se arrecada, quanto tem de multa a ser aplicada, se o que não foi arrecadado foi encaminhado à PGM para ser inscrito em diretiva, se existem problemas cadastrais, se de fato as empresas possuem cadastro junto à Fazenda Municipal, enfim, essas questões, nesse momento, de fato, devem ser esclarecidas, segundo aí o objetivo da CPI, pela Secretaria Municipal de Fazenda. Obrigado, Roberto. Quero passar a palavra aos vereadores. Se os vereadores têm alguma questão, alguma pergunta ao senhor Roberto, do TCM. Assim, deu para entender. A questão aí exatamente até onde nós podemos, então, eu não sei se ele vai ser, se o senhor Roberto vai poder responder essa pergunta, mas até que ponto, em tese, a gente pode solicitar, requisitar informações, pagamento de ISS por contribuinte, e até que ponto a gente pode estar ultrapassando, né, algum tipo de sigilo fiscal. Aí eu não sei se a gente estaria entrando numa quebra de sigilo fiscal. Isso é o ponto que eu estou aqui um pouco, ao mesmo tempo que eu entendo que é extremamente importante, né, essa CPI entender, né, primeiro, quais empresas de aplicativos estão efetuando pagamento de ISS. Isso é fundamental, né, porque senão a gente vai ficar também só na base mesmo aí da boa-fé, né? Até o senhor Marcelo falou isso. É lógico que vamos ter que partir da boa-fé, mas, né, cabe a uma CPI um pouco além da boa-fé, né? Então, eu não sei, senhor Roberto, se eu poderia responder isso, se está também, talvez não esteja nem na sua alçada, mas, em tese, a gente poderia solicitar, né, a discriminação por contribuinte, né, no caso de empresas de aplicativo, essa informação à Secretaria Municipal de Fazenda, ou o senhor entende que a gente estaria quebrando aí, nesse momento, o sigilo fiscal dessas empresas? Tem uma questão jurídica que, de fato, assim, responder diretamente, eu não ficaria confortável em responder. O sigilo, né, que de fato existe, o sigilo fiscal, ele não é um segredo, né? O sigilo, ele pode... em linhas gerais, o que significa? Eu posso passar a informação, não sei se é o caso, tá? Mas eu posso passar a informação a uma determinada autoridade, talvez eu possa passar a informação do nome do contribuinte a CPI, mas está guardado o sigilo daquela informação. A CPI talvez não poderia tornar algo público por conta disso. Então, isso significa que é algo secreto. O sigilo, na verdade, ele significa que são informações que não podem, em última análise, ser de acesso a qualquer pessoa, porque isso pode ferir a intimidade, pode prejudicar o negócio de uma determinada empresa, e por aí vai. Isso. Então, assim, eu confesso que eu não teria como responder. Será que a CPI teria a competência para pedir esse tipo de informação e a Fazenda deverá entregar essa informação? Eu não fico confortável em responder nem que sim, nem que não. Mas, talvez por conta das competências de uma comissão parlamentar de inquérito, talvez por conta disso, algo que a gente precisa estudar, talvez possa ser pedido e
e talvez que ser fornecido pela Secretaria Municipal de Fazenda, sim. Não, perfeito. Assim, não, Átila, me dá uma parte. Pode falar, Roda, por favor. Só para reforçar, no meu entendimento, a CPI precisa de elementos para trabalhar. E ela tem a prerrogativa de requisitar esse material. O que não pode, conforme falou o técnico do TCM, é tornada pública, entendeu? Você não pode tornar público. Agora, para análise, para consulta, a CPI tem essa prerrogativa. Manda brasa. Com certeza. Não, assim, eu também tenho essa ciência. O meu questionamento foi mais justamente saber, né, a CPI caminhando por aí, que eu acredito que vai acabar caminhando, não tem como também fazer diferente. É só que todos os membros da comissão têm que também ter ciência que nós estaremos assumindo um compromisso, e não é por querer proteger ninguém, não, é porque eu não quero, de forma alguma, manchar, né, a reputação, né, primeiro da Câmara como todo, né, e segundo, especificamente, do trabalho aqui, porque eu tenho certeza, por mais, né, que todos aqui sejam combativos e tudo mais, mas também nós temos nossas responsabilidades. O Brizola, né, quando pediu a CPI, caminhou, teve o apoio dos vereadores, para fazer um trabalho sério, né? A gente quer, no final das contas, concorrência justa, né, leal, e, segundo, né, cuidar dos interesses da cidade, arrecadação, uma cidade que está financeiramente quebrada, com certeza, vários milhões fazem muita diferença, né? Ninguém quer aqui ficar jogando para a plateia, o que a gente quer, de fato, é resultado. E aí, minha última, Brizola, eu sei que eu estou me estendendo, mas só a última aqui, que eu acho importante. Senhor Roberto, só para entender, o tribunal em si, né, o TCM, normalmente não entra, então, não esmiuça essa questão do contribuinte. Geralmente faz parte da atribuição, vamos dizer assim, do TCM, olhar a fotografia geral, da arrecadação geral, mas não entra no detalhe dos contribuintes. É essa a prática normal? Sim, a gente não tem acesso às informações do contribuinte. Salvo engano, quando o contribuinte é inscrito em dívida ativa, parece que isso se torna público, e aí eu sei o quanto o contribuinte A ou B está devendo ao município e o quanto a Fazenda está, no caso, a Procuradoria-Geral do município está executando em relação a esse contribuinte. Mas, no âmbito das nossas auditorias na Secretaria Municipal de Fazenda, a gente não obtém informações sobre o contribuinte, visto que a Fazenda alega a proteção dessas informações sob a égide aí do sigilo fiscal. Assim, para vocês terem uma ideia da nossa atuação, quando a gente vai na Secretaria de Fazenda, claro, a gente primeiro tenta entender o comportamento das receitas, quais são as maiores receitas que o município arrecada, a gente faz um comparativo histórico para ver se está em incremento nessas receitas, e quando especificamente a gente vai fazer auditorias na Fazenda, essas eu nem diria que iriam para subsidiar as contas do prefeito, mas auditorias como, por exemplo, renúncia de receita, benefícios fiscais concedidos, o que o tribunal faz é verificar a legalidade dessas renúncias, se está seguindo os preceitos da lei de responsabilidade fiscal, visto que quando você renuncia a uma receita, abre mão de parte ou integral de um determinado tributo, você tem que compensar isso de certa forma, de maneira que não afete as suas metas fiscais, que não cause um desequilíbrio orçamentário. Então, quando a gente vai na Secretaria Municipal de Fazenda fazer estudos sobre receita ou mesmo renúncia de receita, a gente vê esses aspectos, como a Fazenda está atuando, se ela segue a legalidade, se ela faz estudos socioeconômicos, por exemplo, para mensurar os benefícios reais de uma concessão, de uma isenção, de uma concessão de um subsídio, enfim, é nesse sentido que atua o Tribunal de Contas. E me parece que o objeto da CPI ele é muito relacionado com a atividade da fiscalização tributária em si, que não chega a ser uma competência do tribunal. A gente vê os procedimentos adotados pela Fazenda, as fragilidades que muitas vezes a Fazenda acaba incorrendo diante das suas atividades operacionais. É nesse sentido que atua o Tribunal de Contas. Volto a dizer, não é que a gente não possa, em âmbito da nossa auditoria, começar
a colocar no nosso escopo uma auditoria que vai ver, que vai estudar melhor essa arrecadação de ISS em relação a esse tipo de serviço. Mas a gente nunca chega na ponta do contribuinte. A gente vai ver, pô, vamos lá, está arrecadando 30 milhões e me parece ter um potencial aqui muito maior. Tem multas aqui que vocês aplicaram, administrativamente essa multa não pagou e a Fazenda já encaminhou isso para a Procuradoria-Geral do município, ser inscrito em dívida ativa. Ou seja, a nossa ação é muito mais em cima do nosso jurisdicionado, que é a Secretaria Municipal de Fazenda. A Fazenda é quem faz a outra ponta. A Fazenda é que faz a fiscalização de fato tributária e ela, sim, é quem vai em cima dos seus contribuintes. Tudo bem? Perfeito. Agradeço aí. Presidente, só para registro aqui, até uma informação básica se as demais empresas não tiverem nem inscrição municipal, não tem lógica, elas não arrecadaram nada, né? Isso aí é um princípio básico. Então, assim, já fica aqui até para acelerar essa informação. Se não tem inscrição municipal, não pagaram nada. Perfeito, Átila, muito bom, perfeito, exatamente. E, na verdade, a gente não quer saber o lucro da empresa, a gente quer saber o quanto que ela, de fato, ela arrecadou para quanto que ela pagou de imposto para a cidade. É essa a informação. E claro que a CPI ela tem o sigilo e jamais vai transpor ou publicizar qualquer questão de sigilo da própria empresa. A gente quer averiguar quanto que ela deixou de arrecadar, quanto que a prefeitura deixou de arrecadar. E que me parece que são casas altas, no sentido de um valor alto que está fazendo falta aos cofres do município, né? Além de criar sérios problemas para a cidade, na questão do trânsito, acidente, que acaba entupindo os hospitais públicos, concorrência com os outros modais de transporte, tal arrepio da lei de mobilidade urbana. Então, é prerrogativa tanto do Legislativo como do Executivo a colocarmos esse olhar de fiscalização, né? Acho que adentrou aqui vereadora Vera Lins, outra componente da CPI também. Bom dia, Vera. Bom dia. Vereadora Bom Vera. Dia. Eu quero cumprimentar todos, parabenizar o presidente desse trabalho, que é o meu colega Leonel Brizola, e excelente esse trabalho que nós estamos aí desenvolvendo. E vamos aí, vamos caminhando, vamos que vamos, né, Brizola? Obrigado, Verinha. Obrigado, vereadora. O Marcelo pediu a palavra, foi isso, Marcelo? Sim, eu queria aprender agora com a explicação do senhor Roberto Mauro uma questão que já de pronto pode servir de um fato que é da competência aí do TCM, no caso, né? E dizer, né, enfatizar que existem duas competências, né? Existem duas competências no caso dessa inquirição, né? No manual do Sigilo Fiscal do Tesouro Nacional, tá? Na página 15, ele diz que, na linha B, solicitação de autoridade, o manual é sigilo fiscal, só sobre isso, não tem outro tema. Então, na linha B, na página 15, diz solicitação de autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que comprovada a instauração regular de processo administrativo. Ou seja, isso aqui está no título de exceções ao sigilo fiscal. Tá? E aí, na linha B. E na linha C, ele justamente fala da comissão de inquérito parlamentar. Então, tem duas colocações aí, tem duas competências. Tanto a administrativa, que internamente existe esse rito, né? Como existe a da comissão. Então, é duplamente qualificada para requerer as informações. Acredito que no âmbito da CPI torna-se algo mais robusto, né? E, para não alongar, né, eu queria deixar aqui para o senhor Roberto Mauro a seguinte informação. Ora, se nós temos, né, vamos fazer uma inferência aí, a informação do MP, como eu mostrei aqui para vocês, que eles quitaram a dívida, então é porque eles eram devedores. Isso em 2018. Se eles eram devedores, como pode
a municipalidade, através do certificado 597/03/2017, dá um incentivo fiscal de R$ 633.710,57. Como pode a municipalidade do Rio de Janeiro, através do certificado 616/02, dar um incentivo fiscal? Eles requereram 2.586.000, mas eles deram 804.957,67. E, por fim, outro de 330.667,53, num total de R$ 1.769.335 de isenção tributária para a empresa que, até abril de 2018, sonegou flagrantemente, né, justamente o ISS. Como pode isso? Então, dentro desse foco assim, administrativo, né? Tá aí 3 certificados, tem os números dele aqui, os valores, em que a empresa, a denunciada aqui, no caso, a Uber, recebeu. Eu não sei das outras, não tenho como, né, ficar pesquisando isso. E, por fim, para finalizar, né, o senhor falou da hierarquia ali do ranking, eu diria que os aplicativos devem estar entre os top 3 ou top 5, no top 5. Né? Tinha algum programa aí que tinha o top 5. Por quê? Desde janeiro de 2018, a figura do profissional autônomo estabelecido foi inserido no Código, na consolidação das leis fiscais do município do Rio de Janeiro. Ele trata do contribuinte do ISS, que é um prestador de serviço profissional autônomo, estabelecido ou empresa. Para efeitos do ISS, entende-se por profissional autônomo estabelecido todo aquele que tenha estabelecimento fixo, né, e atividade não CLT, tá? Que é o motorista autônomo. Ora, eu sou taxista, eu pago ISS porque eu estou vinculado a uma plataforma, a minha cooperativa, muito correta, por sinal. Recolhe aí em torno de 40 mil de ISS. Recolhia isso, né? Agora, com essa queda, não sei como é que está. O que acontece? Por que o motorista também não paga? E, pelas minhas contas, são 411.504.000 desde janeiro de 2018, o valor a título de principal, que o Tesouro Municipal deixou de ver. E que, pelo entendimento do Código Tributário, o Uber responde como titular fiscal, né? Essa parte que eles pagaram aí dos 25 milhões e que agora parece, né? Estão pagando, e responde também como responsável fiscal. Por quê? Porque o dinheiro está na mão dela. Ela vai e paga o seu motorista parceiro. Então, se ela sabe que tem esse imposto, eu não sei, bom, então o problema é seu. Você tem os melhores advogados do mundo para saber tudo sobre como passar por cima. Você deveria saber. Não? Isso aí é a lei de introdução ao Código Civil que incorporou, né? Sabendo ou não, amigo, você não fica menos errado. Então, nós temos 32 meses a partir da figura do profissional contribuinte estabelecido, que dão 411 milhões. Essa é a mesma linha dos 25 milhões, tá? É a mesma linha. Por que você não apresentou isso antes? Porque, de fato, essa figura não era uma coisa muito clara, né? E, em 2018, a denúncia a comunicação ao MP foi feita em 2016. E ficou mais claro em 2018. Assim, de resvalo, o tal subsecretário, que eu não sei nem o nome dele, falou em audiência na Câmara que não existe porque não está previsto no CAE, que é o Cadastro de Atividades Econômicas da Prefeitura. Enganou-se redondamente o senhor subsecretário. Na página, deixa eu ver aqui, na página 56, numa publicação do Diário Oficial, né, do município, DOMRJ, aí eu tenho que ver a data, que teve 177 páginas nessa publicação, tem a data aqui anotada. O Tesouro Municipal classifica os motoristas de aplicativo, por analogia, ele captura o CNAE,
que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, né? Eu tenho até os códigos aqui, de forma que ele ou esqueceu que o Instituto da Analogia é algo natural no direito tributário, né? Ou ele negligenciou. As duas opções não são muito boas, não. Então, de forma que está aqui, ó, a atividade do CAI é 4923-0/02 e do CNAE é 2.1801.4. Ou seja, nós temos 411 milhões desde janeiro de 2018 para requerer da empresa Uber, que, como na condição de responsável tributário, deveria ter retido o ISS dos seus motoristas colaboradores. Então, eu acredito que, se a gente colocar isso a nível de mês, dá em torno de, deixa eu ver aqui, em torno de 160, 170 milhões, eu acredito que eles já dão um salto aí, não para os top 5, talvez top 7, né? Alguma coisa assim, entendeu? E aí eu devolvo, né, a pergunta, será que essa fazenda tão reticente, claudicante, em responder os ofícios da maior autoridade, porque MP são pessoas que sentem o cheiro da coisa, né? E repito, se dentre dezenas só essa prosperou, é porque tem mais do que cheiro aqui, né? Tem mais do que cheiro aqui. E eles não responderam, né? Eu acho que só perguntar não vai resolver. Tem que convocar, e convocar com a autoridade que a CPI tem, de fazer eles mostrarem o que, quando e como, por quê. Porque ninguém ali, tá? Eles têm o dever de saber. Se não sabe, então exoneração é pouco. É processo administrativo para demissão. Exoneração é pouco, exoneração é prêmio, nesse caso aí, né? E, repito, são 411 milhões de 32 meses de janeiro para cá que não entraram no cofre público, que poderiam, né, ter entrado aí se esse pessoal que deixou de ver esses 7 ofícios aqui tivesse um pouquinho mais de atenção, né, com a sua missão. Afinal de contas, eles têm a capa estatutária por um motivo, para desempenhar bem o ofício deles. Eles têm a proteção, a estabilidade para fazer doer a quem doer. Agora, por que não fazem? Né? Então, assim, eu posso, queira que eu esteja enganado, queira que eu esteja, assim, não entendendo que por 7 vezes, desde março de 2016, 19 de julho de 2016, 2 de setembro de 2016, 17 de abril de 2016, 11 de agosto de 2016, 20 de novembro de 2016, 23 de 11 de 2017, não, aí agora que estou aqui, então aí ele responde o ofício lá. Eu realmente não consigo, dentro da minha percepção, entender o agente público, né, omisso. Omisso, para mim, esse é omisso. Desculpa aí a minha exaltação. Sem problema, mas obrigado. Eu quero só dizer para vocês, os taxistas da cidade do Rio de Janeiro, estão às mínguas. E existe um dever constitucional, que é, lá no artigo 175, né, do Executivo Municipal, de manter a tarifa adequada. Né? Quero até sugerir aqui aos nobres vereadores que, se pegar lá no Táxi Rio, vai ver lá, o prefeito fala isso com alegria. Legal. Desconto médio, 30%. 30% de desconto no IPTU também, para quem tem a sua casa lá, como eu tenho a minha. Porque já que a gente diminuiu 30% da nossa renda, por que não reduz o nosso IPTU, por exemplo? Né? Então, assim, desculpa a minha exaltação, mas existem muitas coisas, e isso não estamos nem falando do imposto de renda federal, não, tá? Que nós, cooperativados, pagamos também. Pagamos. Tá? Recolhemos religiosamente ali, todo mês, querendo ou não. Tá? E eles, né, estão aí, fazendo o que querem. Obrigado, senhor Marcelo. A gente passa agora para as deliberações. Eu queria dialogar com os vereadores.
para que a gente pudesse estabelecer mais algumas datas da CPI a serem marcadas com a requisição de devidos documentos e depoimento da própria Secretaria de Fazenda e das empresas de transporte por aplicativo, que eu acho que a gente teria aí já pelo menos um horizonte melhor para que a gente pudesse trabalhar e a gente pudesse, de fato, né, comprovar essa questão do ISS, principalmente, ou seja, principalmente aqui solicitar os aplicativos a comprovação desse pagamento de ISS dos últimos 5 anos, vamos dizer assim. Né? As empresas de aplicativos que exercem serviço na cidade é a Uber, é a Easy, 99, Cabify, a Log e a Rappi. Tá? Então, eu queria deliberar com os vereadores para que a gente pudesse marcar 3 datas. Né? Daqui a 10 dias, por exemplo, uma primeira data, para que a gente pudesse estar escutando, eu acho que aí a minha sugestão que seria a Fazenda, com os respectivos informações já de documentos que a gente vai encaminhar, e em seguida, nas 2 últimas, a gente escutar 3, 4, essas 6 empresas de transporte por aplicativo, né? Seriam em 2. E aí, a minha sugestão, deixa eu ver aqui uma data, daqui a 10 dias, dia 27 de agosto, para que a gente possa solicitar a presença da Fazenda já com os documentos já de informações, que a gente possa fazer esse debate, essas confrontações de ISS. Eu sugiro o dia... 27 é quinta-feira, não é isso? Uma outra quinta-feira. O que os senhores acham? Tá? Concorda, vereador Átila? Doutor Marcos Paulo? Dito 10 dias, tá bom, 14 dias, na realidade. Tá ótimo. 10 dias úteis, eu falei, né? Porque seriam 10 dias úteis, né? Acho perfeito. Para que a gente possa ter uma documentação já mais viável e poder ter um horizonte de trabalho, até que o senhor Roberto possa auxiliar também nesses documentos. Só uma dúvida. A ideia, então, é de questionar as empresas depois da secretaria. É isso? Claro, seria melhor. Se os senhores discordarem, acharem que tem que escutar elas em primeiro, não também... Não, acho que é melhor perguntar à secretaria primeiro. Tá. Porque aí é a fonte que a gente tem, o que eles falaram, mas a Fazenda diz isso e tal, né? Claro. É fonte oficial, com certeza. Isso. Doutor Marcos Paulo? Concordo plenamente. Vereadora Vera Lins, não sei se ela me escuta. Vereadora Vera? Dia 27 de agosto. Na mesma hora, né? Pode ser, 10 horas. Bom horário. Tá. E... Deixa eu ver aqui. – 27 de agosto, não é isso? Tal. E depois, na outra semana, a gente convocaria aí por semana, porque aí já tem uma documentação mais farta, a gente convocaria, na verdade, as empresas de aplicativo. Aí na outra quinta-feira, após o dia 27, e na outra quinta-feira também, para diluir 3 e 3, entendeu? Perfeito. Perfeito? Perfeito. Tá, então, aprovado. Só peço desculpa, eu fiz um atropelo. No início, acabei atropelando por conta do momento virtual, acabei não lendo aqui um protocolo de início, e eu quero restabelecer. Peço perdão nesse sentido, mas vou fazer a leitura. A Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 1491 de 2019, com a finalidade de investigar e apurar recolhimentos de tributos municipais por empresas fornecedoras de serviços de transporte remunerado privado de passageiros por intermédio de aplicativo. Está assim constituída. Vereador Leonel Brizola, que vos fala, presidente. Vereador Dr. Marcos Paulo, relator. Vereador Átila Nunes, membro titular. Vereador Luiz Carlos Ramos Filho, membro titular. Vereadora Vera Lins, membro titular. Para constatar o quórum necessário, a realização desta audiência virtual foi aberta com os seguintes membros presentes: senhor vereador Marcos Paulo, relator, vereador Átila Nunes, membro titular, vereador Leonel Brizola Neto. Tivemos a presença da vereadora Vera Lins,
membro titular da CPI, e da vereadora Rosa Fernandes. E hoje, nossa audiência foi convocada com o intuito de ouvirmos o senhor Marcelo Martins dos Santos, taxista, Roberto Mauro Shapiro, coordenador técnico da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Foi convidado também o senhor Abdul Nasser, superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Rio de Janeiro, que infelizmente não pôde comparecer, estar presente. Gostaria de agradecer aos membros da CPI, ao funcionário desta casa e a todos presentes a essa audiência. Está encerrada. Alguém quiser fazer mais uma consideração antes de eu poder encerrá-la? Roberto. Senhor vereador, eu gostaria, sobre a próxima audiência, a comissão encaminhar ofício aqui para o tribunal, caso da nossa participação. Perfeito, vamos encaminhar. Tá, eu aguardo. E, assim, só fazendo uma última consideração. Acho que travou aqui para mim. Também. Então foi o Roberto deu uma travada. São os entraves, às vezes, da... Na hora que ele ia entregar todo mundo aí. Pois é. É a hora. Vamos ver se ele consegue restabelecer. Por favor, Roberto, poderia refazer a fala que travou aqui para a gente? A gente... Por favor. Assim, eu não sei em que termos foram feitos esses benefícios fiscais, eu não tenho um trabalho em cima disso. Roberto, poderia repetir que travou aqui para a gente não escutou toda a sua fala, só para que a gente pudesse pegar lá na íntegra? Sim. Então, assim, retomando, a gente participa com muita honra desses debates na Câmara, sempre que a gente é convocado, a gente se coloca à disposição, de fato, para tentar contribuir. E, assim, no momento, o que o Marcelo levantou inúmeras questões que, no momento, a gente não consegue responder tudo, né? A gente não tem um trabalho específico sobre essa atividade econômica, que é o transporte de passageiros via aplicativo. Isso não significa que não possa ser feito, mas, no momento, nós não temos esse trabalho. Ele citou, por exemplo, algumas concessões de benefícios fiscais a essas empresas. Eu confesso que eu não tenho acesso a esses benefícios no momento. Que benefícios foram esses? Foram os moldes, né, da concessão desse benefício. Não sei se foi algo que passou pelo Legislativo. Em tese, uma redução de alíquota, uma isenção concedida passa pelo crivo do Legislativo. Então, assim, eu não tenho o domínio, no momento, de todas as questões levantadas. Então, no fundo, é um pedido de desculpas. A gente tenta colaborar, mas nem sempre consegue trazer alguma informação que atenda a algum questionamento de vocês. Obrigado, Roberto. Senhoras e senhores vereadores, estamos encerrando. Se algum vereador quiser fazer mais uso da palavra, aqui está franqueada a palavra. Correto? Então, ficamos marcados assim e nós vamos nos comunicando ali no plenário e no grupo de WhatsApp também, tá? Quero agradecer a todos pela presença, quero agradecer aos trabalhadores da Câmara de Vereadores, trabalhadoras e trabalhadoras, pelo esforço e a contribuição neste ambiente virtual, no momento da pandemia, e todos os esforços possíveis para que a gente possa estar exercendo o parlamento. Quero agradecer muito aos vereadores, muito obrigado, vereador Átila, vereador doutor Marcos Paulo, a vereadora Vera Lins, que chegou depois, e a vereadora Rosa Fernandes. Obrigado a todos.